Gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus siga te abençoando grandemente, te mantenha saudável e forte, e continua sendo de luz em todo lugar onde fores, para todos os irmãos, nas diferentes igrejas, nas várias igrejas. Que Deus siga te dando muita sabedoria, entendimento, para que lo difundas também em todos os lugares onde vas. Para que divulgue em todos os lugares onde fores, confirme na fé, no cumprimento da vida do Filho do Homem com seus anjos, confirme a fé de todos os irmãos. E a todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países. E aqui presente, que Deus nos mantenha também saudáveis, sadios e fortes, e com o entendimento aberto para continuar recebendo a revelação contida nos 7 trovões. Hoje saudamos a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas. Hoje saudamos a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8, nos diferentes países que estão nos vendo, e também os que escutarão e mais adiante vão ler esta atividade. Hoje, domingo, 21 de julho deste ano 2024. Enviamos uma saudação ao reverendo Jairo Ordonhe, da Venezuela, que hoje está aniversariando, e que Deus o abençoe e o siga usando grandemente na obra de Deus, em todos os lugares para onde ele for. Lá na Colômbia também, aonde ele sempre vai, e onde quer que ele for, que Deus o siga abençoando e usando grandemente na obra de Deus. E todos que hoje estão aniversariando, e nesse mês, que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião, temos o tema José junto à fonte, que foi pregado 22 de dezembro de 2007, aqui em Calley, Porto Rico. Leemos em Gênesis. Vamos ler no Gênesis, no capítulo 49, no capítulo 49, verso 1 em adelante, desde o versículo 1 em diante. E também Gênesis 49, 22, que foi no Gênesis 49, 22, outra escritura que aqui não se leu, que foi a outra escritura que ele leu. Vamos primeiro aí a Mas Gênesis 49, verso 1 ao 2. Primeiro vamos ao Gênesis capítulo 49, nos versículos 1 e 2. Depois disto, Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a vosso pai Israel. Podem se assentar, por favor, para já com calma ir vendo aqui nessas porções que vamos ler. Assim vocês ficam mais confortáveis para anotar algumas escrituras. Mirem, aqui entre estas duas Bíblias principais. Aqui eu vou ter essas duas Bíblias principais. A ir pouco com calma em estas porções.
E vamos ir com um pouco de calma nessas porções, porque desejamos que, depois que a gente anota nos lares, vocês anotem em seus lares e vocês já vão a essas escrituras e vejam tudo que essas escrituras falam a respeito disto que estamos lendo. E é de grande bênção quando as repassamos. Vejam, aí em cima do versículo 1 do capítulo 49, nessa Bíblia o nosso irmão William escreve. Desde cima ele começa, porque é bastante. Aqui pelo menos são 4 frases. Ele escreve: José era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, com quem se casou 2 vezes. Com quem se casou 2 vezes. Uma vírgula. La verdadeira e única esposa. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. José era el primogênito. José através de Raquel. Era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, 2 vezes. Com quem se casou 2 vezes. Ela era a verdadeira e única esposa. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. E passamos ao verso. Agora vamos ao versículo 22. Deste capítulo 49. Deste capítulo 49. Onde nos fala da bênção a José. Onde nos fala da bênção a José. Diz, rama fructífera é José. Diz, José é um ramo frutífero. Rama fructífera junto a uma fonte. Ramo frutífero junto a uma fonte. E em cima de ramo, ele escreve aqui, galho. Cujos vástagos se estendem sobre o muro. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Ele escreve Efraim e Manassés. Ele escreve do lado esquerdo Efraim e Manassés. E embaixo escreve filhos. E em cima de vástago escreve. E em cima de broto ele escreve filhos, descendência, em cima de galho. Amargura. Lhe causaram amarguras. E lhe aborreceram os arqueiros. Os flecheiros lhes deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. Mas seu arco permaneceu firme e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. Aí no final, em rocha de Israel, ele escreve Apocalipse 2, 17. 3:12. Ou seja, também o Apocalipse 3:12. Pelo Deus de teu Pai que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com bênçãos dos céus elevados e com bênçãos do abismo profundo. Aí escreve Apocalipse 1:18 e também 20 do 1 ao 3. E também 20 do 1 ao 3. Com bendições de los pechos e del vientre. Com bênçãos dos seios e do ventre.
As bênçãos de teu pai, aí ele desenha uma estrela de Davi. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos meus, excede as bênçãos dos montes antigos, as coisas desejadas dos montes de antiguidade. Em monte ele escreve reinos, que elas estejam sobre a cabeça de José. Aqui escreve José é igual a Jesus. Sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Mire la bendición de aí a Benjamim também, el verso 27. A bênção de Benjamim também aí no versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa. E pela manhã, do lado esquerdo, aí ele escreve dispensação, reino. E à tarde repartirá o despojo. Aí do lado esquerdo escreve também dispensação, graça. E aí em cima de Benjamim é lobo que despedaça, escreve Apocalipse 7, 2, 14, versículo 1 e 11, do 3 ao 7. Agora passamos a Deuteronômio. Agora vamos passar a Deuteronômio, capítulo 33. No capítulo 33. Esto recuerdo quando eu me lembro. Estávamos muitos quando uno está na escola. Isso eu me lembro bastante quando a gente está na escola. E sempre há um que outro que está. Sempre tem um ou outro. Decimos espacial. Aqui falamos que está assim. Pendiente de outras coisas. Distraído, prestando atenção em outras coisas. O maestro diz, e o professor fala: anótenlo. Anotem. Estejam atentos, porque isso vai estar no exame. Recordem, vocês recordam quando falavam isso? Muitos falavam, isso não importa, isso não tem importância. Captem isso bem, receba-o, porque vai estar no exame. Sempre para a etapa de prova de adoção. Sempre para a etapa da prova para a adoção. Deus dá essa prova final. Vejam, aí é onde Deus faz essa prova final, para ver se aprenderam bem. Mas vocês vejam, nesse tempo, Deus deu uns bons alunos, nada mais, nada menos que são os alunos que serão transformados. Em Deuteronômio capítulo 33, do versículo 13 em diante, que é a bênção das tribos, nos diz aqui diz, quando vai falar a la tribo de José, quando vai falar a tribo de José, diz, a José dijo, ele aqui havia e disse acerca de José, aqui ele tinha escrito 5. Ele foi enumerando desde o capítulo 33, no versículo 6, aí no 6, disse, a Rubem escreveu, em Judá escreve 2, no versículo 8, em Levi escreveu 3, em Benjamim escreveu 4, e em José aí escreveu 5.
Ele disse, a José disse, abençoada pelo Senhor seja a sua terra com os mais excelentes das dádivas do céu. E aí do lado ele escreve José, do lado esquerdo. Com o orvalho e as águas do abismo embaixo, com os excelentes frutos do sol. Aí depois do sol escreve Apocalipse 10. E do lado direito, no centro, escreve Sol é igual Cristo. Malaquias 4, 5. Com as coisas mais excelentes dos montes antigos, com os excelentes frutos do sol e excelentes produtos. Nessa Bíblia ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. No centro também, do lado direito. 1, do 2 ao 18. Mateus 17, versículo 1. E escreve igreja e desenha uma pedra angular e as eras. Com as coisas mais excelentes dos montes antigos, das colinas eternas. Em colinas escreve reinos. Com as coisas excelentes da terra e com sua plenitude. E com a benevolência daquele que habitava na sarça. Ele escreve o pilar de fogo. Do lado esquerdo escreve o pilar de fogo. E depois de sarça escreve Apocalipse 7, versículo 2, 2, 17, 3, versículo 12. E nessa, a graça do que habitava na sarça, aí do lado esquerdo ele escreve também dispensação, graça. Além de o pilar de fogo, que ele escreveu nessa outra. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é líder entre seus irmãos. Aqui está o seu novilho primogênito. Ele tem majestade. Do lado direito ele escreve: novilho é igual, cara de boi é igual, oeste. E os seus chifres como chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. E escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. 14, do 14 ao 20. 2, do 26 ao 27. 11, do 3 ao 7. E 17, do 11 ao 28, ao 20. Do 11 ao 20. Ellos son los 10 millares de Efraim. Tais são os milhares de Efraim. Tais são milhares. Aí em cima de milhares de Efraim ele escreve igrejas. E tais são os milhares de Manassés. Do lado direito, nesse aqui escreve: a noiva é igual Efraim. Os 144 mil
são iguais Manassés. Agora, aqui hemos visto esta bendição. Agora, aqui, vimos esta bênção a essa tribo e vimos a bênção que lançou ali a José. E vocês vejam que quando foi a bendecir a los hijos de José, quando foi abençoar os filhos de José, no capítulo 48 do Gênesis, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E em cima do versículo 1 deste capítulo 48, ele escreve ali: José tinha 56 anos. E aí vemos todo esse relato. E vemos aí todo esse relato. No versículo 8, Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. E ele disse: Peço-te, traz-mos aqui para que os abençoe. Nessa outra Bíblia, no versículo 9, aí desenha uma estrela de Davi. E os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não pensava ver o teu rosto, e eis que Deus me permitiu ver a sua descendência. Então José os tirou de seus joelhos e se inclinou em terra diante de sua face, e tomou José a ambos a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel. À esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Aqui nessa Bíblia escreve: direita é igual leste, é oeste. Direita é igual leste e esquerda é igual oeste. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, colocando as suas mãos cruzadas, ainda que Manassés era o primogênito. Do lado direito escreve Apocalipse 1:17, 5, 2 pontos, e 10 do 1 ao 11. Nessa outra Bíblia, aqui no versículo 14, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, e uma estrela de Davi.
Y bendijo a José diciendo. E abençoou a José e disse. Agora vejam, aí está, vai bendecir a José. Agora vejam, aí vai abençoar a José agora. Automaticamente essa bendição. E automaticamente essa bênção ia passar a seus filhos. Agora vejam. Onde a bênção da primogenitura ia passar. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustenta desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixe em multidão no meio da terra. Aí nesse versículo 16 desenha 2 estrelas de Davi. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transportar sobre a cabeça de Efraim, da cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, ponha a sua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, ou seja, que aí ele estava tratando de pegar a mão dele, coloca aqui. Mas Jacó disse, não, vai ficar aqui. E o pai dele não quis. E disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Aí do lado direito desenha uma estrela de Davi. E aí no final de Nações, escreve Apocalipse 7, versículo 9 e 15, do 2 ao 4. E os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, faça-te Deus como a Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E aí do lado direito desenha outra estrela de Davi. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. E nessa Bíblia, no versículo 22 do lado esquerdo, nessa Bíblia, ele escreve, a dupla porção para José, Efraim a recebe. A dupla porção para José, Efraim a recebe. E aqui embaixo no versículo 21 tinha escrito também, Efraim é igual à igreja. Manassés é igual a Israel. Aqui embaixo também, em outra Bíblia, outras Bíblias talvez os versículos não concordam, mas nessa versão, na parte debaixo da Bíblia, do lado esquerdo, nessa aqui é embaixo do versículo 7, mas aí foi onde ele escreveu, todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés, pelas tribos de Efraim e Manassés. Todos os filhos de José serão chamados pelas tribos de Efraim e de Manassés. Agora, vamos a ver aqui, em este mensagem. Agora aqui nessa mensagem, vamos ver os dois palos
de Israel en la mano del Hijo del Hombre, que fue os dois paus de Israel nas mãos do Filho do Homem. E na sexta-feira foi a introdução desse tema do domingo. Sexta-feira, 26 de agosto de 2016, aqui em Porto Rico, Caí, Porto Rico, nosso irmão, ele nos diz: para o reino do Messias ser estabelecido, requerem as 12 tribos de Israel juntas, reunidas, para o estabelecimento do reino do Messias, e tendo como capital Jerusalém, e como Distrito Federal todo o território de Israel. E o povo de Israel terá o templo prometido e terá a Deus habitando no meio do povo, sentado sobre o trono de Davi. Deus no Messias, príncipe prometido para o povo hebreu. Aí estará a bênção de Deus e a paz para Israel e para todas as nações. As armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho, as espadas em ferramentas para lavrar, trabalhar na agricultura, e assim como está prometido, porque o Messias príncipe trará paz para Israel, no qual Elias estará na sua quinta manifestação, proclamando a Israel nesse tempo final. Portanto, o primeiro que os judeus verão será Elias na sua quinta manifestação, anunciando a paz imperecível no reino do Messias. E mais adiante verão a Moisés. Mais adiante, então, verão ao Messias príncipe, verão o Filho do Homem glorificado. E na mensagem Poço Rompido, aí na página 3, nos diz 3 e um pedacinho da quarta fala: agora eu estive falando a vocês sobre a mensagem muito reto, e alguém pode ter tido a impressão de que eu penso que Jesus virá pela manhã ou nessa noite. Eu penso. Agora, eu não digo que ele virá. E talvez ele não venha na próxima semana, e pode ser no próximo ano, poderia ser em 10 anos. Eu não sei quando virá, mas tem uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mente. Vocês estejam preparados a cada minuto, a cada hora. Então, se ele não vier hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim que somente mantenha isso em sua mente, que ele vem. E eu não sei quando vai ser a minha última hora nessa terra, nenhum de nós sabe. E não tem nenhum de nós que saiba quando será sua vinda. De acordo com sua palavra, nem ele sabe. Do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi. Ele disse que somente o Pai sabe quando será sua vinda. Nem sequer o Filho sabe quando virá. Vai ser quando Deus o envie a nós outra vez, mas nós estamos buscando sua vinda. E se ele não vier em minha geração, poderia vir na próxima. Se ele não vier na próxima, virá na outra, mas para mim mesmo, eu não vejo que resta algum tempo. Para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não quer dizer, isso não significa que você verá uma mudança no céu e tudo, reticência. Não, isso não é a vinda da qual estou falando. Estou falando do rápido. Vejam, ele vem 3 vezes. Ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem em uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Viram? Tudo é o mesmo Cristo, o mesmo Deus o tempo todo. Agora sabemos que ele vem para fazer 3 obras de graça. Primeira, escreve 1, justificação. 2, escreve 2. Justificação. 3, batismo do Espírito Santo. Todas as coisas em Deus são completas em 3. Portanto, ele vem e ele escreve 1. Primeiro, para redimir sua noiva. Em segundo, e ele escreve 2. Em segundo lugar, ele vem como um rapto para levar a sua noiva. E em terceiro lugar, ele escreve 3. Em terceiro lugar, ele vem com a sua noiva, rei e rainha.
Aqui embaixo escreve Cristo vem 3 vezes. E em algumas mensagens vimos que ele disse que a 4ª é depois do milênio, quando regressarmos à Terra. Mas quando ele vier essa vez, ou seja, aí ele está referindo à 2ª. Quando ele vier a essa vez, dificilmente, exceto aqueles que estarão preparados, saberão que ele vem. Ali terão ausência de pessoas. Aí ele escreve a vinda do Senhor. As pessoas estarão ausentes e eles não saberão o que aconteceu com eles, serão levados em um momento e eles desaparecerão, mudados em um momento, em um piscar. Assim que somente esteja preparado para isso. Será horrível a perda de um ser amado. E em uma manhã, ninguém poderá encontrá-los. Aí do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Vejam, por exemplo, em uma casa, em um lar, que um esteja crendo no ensinamento sobre a carpa, para falar assim bem claro, e está recebendo a fé do rapto, e o outro não. E que de momento, meu Deus, onde fulano está? Onde estará Mingana? Ou fulana? Ela nunca sai assim, nunca saiu, ele nunca saiu assim, e vai ser assim. E eu desejo que no lar, todos, em cada lar, em cada família, eu desejo que todos vão no rapto. É o desejo de todos, mas seria triste, mas bem triste, que você esteja com uma pessoa que você ama e que uma delas se vá e você fique. Isso sim, que é triste ter que passar pela grande tribulação. E a gente fala, porque, irmãos, isso será assim, será algo terrível para esse que fica ou essa que fique. E eu falei muitas vezes, isso não é uma brincadeira. Mas veja, será horrível a perda de um ser amado em uma manhã. Ninguém poderá encontrá-los. Não será demasiado mal saber que aconteceu e você perdeu. Assim que se mantenham perante Deus, diante de Deus. E do lado direito desenha uma estrela de Davi. Vejam, continua dizendo, essa é a ordem da vinda do Senhor para o tempo final com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias no tempo final, onde também a dispensação da graça terminará e virá a introdução do Evangelho do Reino. Na mensagem que ele pregou, dos selos, tinha aqui escrito, vamos ver aqui no livro. Tinha um escrito aqui, vamos ver no livro aqui. Livro de los sellos. Livro Os Selos. Na página 458. Na página 458. Que es la porción que nuestro hermano William ahora va a leer. Que é a porção que nosso irmão William vai ler agora. Para tenerla aí aberta. Para tê-la aberta aí. Diz assim. Vejam o que diz a página 458 e 459 do livro Os Selos. O reverendo William Branham disse. Esse está na página 458, aqui embaixo. Esse é o último parágrafo. Então, é entre o 6º e 7º selo, quando ele chama essa gente que foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soar, será a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus.
toca uma trombeta. Agora vamos ver mais claro, aqui em Mateus 24, 31. E enviará seus anjos, não somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, ouve o som de trombeta. Sempre, a voz de Deus sempre foi assim, chamando para a batalha. Do lado esquerdo escreve aqui, a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta. Até aí o nosso irmão William leu. E para que esses anjos vêm? O nosso irmão William continua falando. E para que esses anjos vêm? Esses ministérios de Elias e Moisés são para chamar 144 mil hebreus ao programa divino, para a era messiânica ou etapa messiânica, que abrirão suas portas nesse tempo final. Abrirá suas portas nesse tempo final. E na mensagem, o rapto, eu não trouxe aqui, mas tem um lugar que ele disse que ele fala que isso ele mesmo realiza. As três coisas. Nós lemos, eu creio que foi no Equador. Essa porção que ele escreveu ali. E nessa porção ele escreve, Deus fará as três coisas por profeta. Na página 25 da mensagem O Rapto, ele escreve alarido, ou seja, ele assim enumera, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e aí do lado ele escreve, Deus fará por profeta, fará as três coisas por profeta. E nosso irmão William continua dizendo, portanto, os dois paus de mando que Judá tem e José nas mãos de Efraim serão reunidos, e será somente um pau na mão do Filho do Homem. E na mensagem Contagem Regressiva, o que foi pregado 9 de fevereiro de 1964, porque tem outro que ele intitulou assim também. Mas nesse desta data, veja o que ele disse na página 27. Página 26 desta versão. Em cima na 27 e embaixo na 27. Agora observe isso. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se separou a si mesmo. E línguas de fogo foram repartidas e pousou sobre cada um. A grande coluna de fogo se separou e cada um recebeu uma porção deste Espírito Santo sobre eles como língua de fogo. E veja o que ele escreve aqui, nesse estudo bíblico. O qual foi deste final de semana, e colocamos essa porção que eu estou lendo. E ali, nessa porção aí, do lado ele escreve, duas línguas de fogo, os dois paus. Bem, se você colocar uma língua de fogo e duas línguas de fogo juntas, você tem o dobro da força que você tinha em uma. Aí do lado ele escreve os dois paus. Ezequiel 37, do 15 ao 39. Recordem, não foi isso que Ezequiel viu na sua visão? Os dois paus na mão?
Ahora vamos a ver aquí en la página 69. Agora vamos ver aqui na página 69 del libro de citas, do livro de Citas, lo que nos dice allí, o que nos diz del ali, párrafo 597, do parágrafo 597. dice: y como el Elías fue para abajo al E Jordán un día, quando um dia Elias foi para golpeou baixo com ao Jordão e com Eliseu o feriu, y se apartó para atrás y él cruzó e al otro voltou lado. para trás, e ele cruzou Él para o vino outro para lado. atrás y escribe segundo Elías, Ele es igual a voltou, Eliseo. ele escreve Ele vino para segundo trás com uma Elias porção é doble. igual a Eliseu. Para E trás quando ele nós voltou com uma peguemos dupla ao porção. Jordão E quando nós com tocarmos o Cristo, Jordão com Cristo, Y escribe Eliseo, escreve Moisés Eliseu, y Elías, Moisés e Elias, el Espíritu Santo. o Espírito Santo. E.S. I.S. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con E quando Cristo, nós, nosotros com tenemos Cristo, una tocarmos o porción. Jordão, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós voltaremos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Então, no regresso com Cristo, nós regressaremos com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então, nós teremos uma dupla porção. Dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física no regresso com Cristo. Ele escreveu em cima. E no final do parágrafo, do lado, ele desenhou uma pedra angular. Agora vejam o que continua dizendo. Essa linha aqui fala um pouquinho mais na frente, na mensagem que estamos lendo. Agora vimos que assim como os dois paus do poder do reino, que o identificam como rei, estará na mão do Filho do Homem na sua vinda no tempo final. O que o identifica como rei? Vejam, ao ter esses dois paus, onde fala que de ambos povos, ambos povos fez um. Gálatas ou Efésios. Ou é Gálatas ou Efésios. Efésios 2. Vamos ver ali que é o que nos Vamos diz ver ali Paulo. Efésios 2. Vamos ver o que Paulo fala ali. Efésios 2, verso. Efésios 2. Verso 14 diz, versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando as paredes de separação que estavam no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí está. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse Espírito, vejam, é o que também regressará a Israel. Onde em Ezequiel, ali nos mostra que ele é ordenado e essa é a etapa quarta, que é dado a ordem em Ezequiel, e veja que essa é a quarta etapa. Vamos olhar essa também. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37.
Miren, vejam, desde el verso 1 diz: desde o versículo 1, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão estes ossos viver? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui no versículo 5, do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi. Eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí ele desenha uma estrela de Davi. E ele nos falou que esse Espírito regressaria a Israel por profeta. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e em osso escreve 1. E olhei, e eis que vieram nervos, ele escreve 2 sobre eles. E a carne, e cresceu a carne, em carne ele escreve 3, cresceu. E estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Aí ele escreve 4. Mas não havia neles espírito. E disse-me: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem, Espírito, dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles. E em Espírito escreve 4. E viveram, e puseram-se em pé. Puseram em pé um exército grande em extremo. Aqui nessa Bíblia, assim para cima, ele escreve assim, na lateral, Mateus 24, 31. E aí embaixo, assim para cima, Apocalipse 22, 17, 19, 11 ao 21, 11 do 3 ao 6. Aí está a vinda do Senhor, e aí estão os ministérios de Moisés e Elias. Porque o que o sétimo selo é para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. Ou seja, que o mesmo instrumento que estava na igreja agora está trabalhando no meio de Israel, trazendo o Espírito de Deus. Agora vejam. Vejam o que nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora vimos que assim como os 2 paus do poder do reino, que o identificam como rei, estarão na mão do Filho do Homem, sua vinda no tempo final. A promessa da vinda do Filho do Homem terá os 2 paus na mão. E quando fala os 2 paus, são os 2 bastões de mando do reino do norte e reino do sul. São Lucas capítulo 21, versículo 25 diz: então verão o Filho do Homem, que virá sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai vossa cabeça, porque vossa redenção está perto. A redenção do corpo, a nossa transformação. Agora veja, ao ele ter esses 2 bastões de mando, quer dizer que esse reino do norte e esse reino do sul estarão sendo comandados por esse profeta. Porque estarão
na mão o que foi visto nessa visão. Vejam que nos fala no capítulo 37, capítulo 37, do versículo 15 em diante, onde já nos fala desses dois paus na mão do profeta. Vamos no versículo 18, vamos. O versículo 15. Vamos ao versículo 15 do capítulo 37. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E será somente um em tua mão. Agora recordem que Jesus veio de Judá. E o anjo veio de Efraim. Porque a bênção da primogenitura, vejam, passou aos gentios, ou seja que do meio dos gentios, o anjo do Senhor tem estado trabalhando no meio dos gentios e lhes dando a bênção da primogenitura. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José que está na mão de Efraim e as das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver espírito estarão na tua mão perante os olhos deles. E diz-lhes: Assim, pois, diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei a Israel, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Então aí vocês vejam que já está aí o rei, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, somente um rei e um só povo, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de suas residências em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus, e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será um príncipe eternamente. Meu servo Davi será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E estabelecerei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu, o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aí do lado do versículo 26 ele escreve: pacto de paz. Agora o nosso irmão William continua dizendo: Portanto, estejamos preparados, porque algo grande da parte de Deus será realizado nesse tempo final.
que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois a palavra passará. Deus passará a tratar com o povo hebreu para a restauração do reino de Davi nessa terra, conforme a como está prometido em Ezequiel capítulo 37, versículo 15 ao 19. E no livro Os Selos, en la página 459, na página 459, abaixo, embaixo, na parte de baixo nos diz assim. Vamos a ver acá, tener este abierto também. Vamos manter esse aberto aqui também. Aqui nos diz que habría que tenerlos porque en cada uno hay algo. Tem que tê-los aqui porque em cada um deles tem algo que nos va abriendo todo el cuadro. Que vai abrindo para nós todo o quadro. Miren, dice. Vejam, diz, página 459 do livro Os Selos. Em outra ocasião disse, em verdade vos digo que esta geração, este povo não terminará, não será consumido, até que essas coisas tenham sido. Estava falando de quê? Desde o princípio trataram de eliminar os judeus, mas nunca conseguirão fazer. Mas observa que a mesma geração de judeus que viram o regresso à Palestina são os mesmos que viriam essas coisas acontecer. E nesses últimos anos, chegou a ser uma nação com o seu próprio dinheiro, bandeira e demais coisas. Amigo, onde estamos? Vimos até a abertura desses selos e estamos vendo isso que está no meio do sexto e sétimo selo. Aí em cima nesse parágrafo ele escreve entre o sexto e sétimo selo. Ou seja, o que ele já tinha pregado, o que também ele escreveu do lado esquerdo assim para cima, Moisés e Elias e os 144 mil. Nisso aqui escreve, em cima escreveu também. Por isso é bom deixar um espaço. Escreva-se em pequeno para escrever o que ele escreveu em outros livros. Às vezes eu não trago todo, e em outro estudo, então nós vemos. E aí tenha escrito algo também. Veja, aí nesse aqui também, no meio, em cima de onde fala, temos visto até a abertura, aí ele escreve, entre o sexto e sétimo selo estão os 144 mil judeus. Entre o sexto e sétimo selo estão os 144 mil judeus. Deus é um livro aberto para os escolhidos. Deus é um livro aberto para os escolhidos. Hoje Deus é um livro aberto para você e para mim. Ele está revelando para nós as coisas profundas. Glória a Deus. Glória a Deus.
Conseguem ver onde estamos? Oxalá entendam. Eu não tenho cultura. Eu sei do que eu estou falando, mas eu sei do que eu estou falando. O problema está que eu não consigo explicar claramente para que compreendam. Mas eu confio que Deus pegue essas palavras tão rústicas e apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação, porque verdadeiramente estamos à porta. Estamos nesse tempo. Ele escreve a porta. Aqui ele escreve cultura, educação e desenha uma estrela de Davi. Então, observamos que ele volta aos judeus e nos diz o que acontecerá no tempo do fim. Agora, nós sabemos bem que as tribos estiveram esparramadas por quase 2.500 anos, porque foi profetizado que seria esparramada pelos 4 ventos. Vocês sabem isso? Desde já, sabemos. E não tem necessidade de ver novamente, porque eu tenho algo muito importante aqui que eu quero que vocês vejam antes de que eu os canse muito. Mas sabemos que as tribos já não têm a ordem como no princípio, mas estão esparramadas por todas as partes. Quando os judeus chegarem a Jerusalém, não sabem a qual tribo pertence. E aí do lado direito desenha uma estrela de Davi. Já não tem as bandeiras de cada tribo, a única coisa que sabe é que são judeus. Mas assim foi profetizado que seriam esparramados pelo mundo inteiro. Seus livros de registro foram destruídos. A gente chega e pergunta, e você, de qual tribo você é? O outro responde, eu não sei. Um é da tribo de Benjamim, outro desta e outro da outra. Eles não sabem de qual tribo são, porque os seus registros foram destruídos nas guerras e etc. Através desses 2.500 anos, a única coisa que sabem é que são judeus e sabem que estão novamente em sua terra. Agora, mesmo que eles não sabem de qual tribo são, Deus sim sabe. Como eu amo isso! Ele disse que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Que coisa! A ele nada perde. Os ressuscitarei no último dia. E aí ele escreve o 7º milênio. Na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, vamos parar um pouquinho aqui e vamos à página 12 desta mensagem. Que também colocamos esse extrato aqui no estudo. Colocamos esse extrato aqui no estudo também. E veja o que ele escreveu ali. Diz. Oséias disse no capítulo 6, versículo: Vinde e voltemos ao Senhor. Recordem que ele disse que seriam esparramados, e assim foram. Ele disse que regressariam ao Senhor depois que fosse esparramado, que ele os curaria. Vocês vejam. Você veja, ser esparramado. E depois foram feridos e cegados. Isso foi exatamente o que aconteceu. Ele nos curará e nos sarará, como Ezequiel 37, e o vale cheio de ossos secos, porque Ezequiel viu também o seu regresso. Observa. Então Oséias disse: depois de 2 dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. Agora, ressuscitará não significa ressurreição. Essa palavra é usada em outras partes e significa um avivamento. No estudo aí, no extrato ele escreve um avivamento, Ezequiel 37 do 1 ao 14 e 37 do 15 ao 29. Ele nos ressuscitará, nos avivará depois de 2 dias. Isso será no 3º dia, quando os avivará. E aí ele escreve, ao 3º dia é igual 3ª dispensação. Nos avivará. E no meio aí escreve 3º milênio. Aqui escreve, nos ressuscitará é igual. No estudo bíblico escreveu, nos ressuscitará é igual, nos avivará.
Depois que tenham os esparramados, cegado, os feridos, vocês sabiam que os judeus foram cegados somente com o propósito de que nós tivéssemos vista? Eles foram separados e esparramados como uma nação. Agora, como eles receberiam esse avivamento? No livro de Citas, ele diz que Deus não pode enviar um avivamento. Vamos ver onde está essa parte. Eu creio que nesses dias nós estávamos procurando. Citas. Deus não pode enviar um avivamento sem que sem que tenha o homem. Fala algo assim. 2:18. 2:18. 2:18. Página 26, parágrafo 218. Página 26, parágrafo dos 218 diz: assim que nessa noite nós queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem preparado para receber. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Veja, e escreve um homem para um avivamento. Aí desenha uma pedra angular. E pode enviar um avivamento. Do lado esquerdo também ele desenha uma pedra angular. E continua dizendo: rejeitaram o seu Messias para que nós pudéssemos recebê-lo e para que pudesse ter um povo chamado dentre os gentios para seu nome. Agora, o homem aparece e a mulher recebe seu nome. Esses gentios cegos que não podem ver o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, que pena, mas tem que ser desta maneira. Os judeus tiveram que ser cegados a isso. Somente tem um que pode ver, e é aquele que está predestinado para ver. Aí não tem forma de escapar. Para um que é predestinado, um que é eleito, não tem forma de que ele escape. É para aquele que está predestinado para ver. De outro modo, você nunca verá. Ou seja, se você não for um predestinado, não tem forma para que você veja. Os judeus não puderam ver que Jesus foi o seu Messias. Mesmo que eram mestres e teólogos, homens renomados, que liam a mesma Bíblia que você lê. Nós podemos ver com clareza que Jesus foi o Messias. Agora que foi mostrado a nós, mas eles não puderam ver. E hoje em dia também não poderão ver, porque foi profetizado que eles também seriam cegados. Está profetizado que a igreja desse dia será cegada e rejeitará a mensagem da tarde. Aí ele escreve: não veem o Messias hoje. Segundo o Apocalipse 3, que fala: não reconhece que és pobre e miserável. Observa a condição da igreja na visão. Nua, cega, e não sabes? Apocalipse 3:17. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que ela estava nua, ou seja, a sétima era. Eu não a vi, senão até agora. A igreja de Laodiceia estava nua. E quando ela apareceu na outra noite na visão, ela estava nua. E o que será com esses que ficaram nessa sétima era? Onde no 2000 ele disse que nós estamos entrando a essa sétima etapa. Então estariam na mesma condição que a sétima era da igreja de Laodiceia. E não sabem. E não sabia. Me parece que não estamos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está nos revelando. A visão mostrou a mim que ela estava nua e ela mesma não sabia. Cegada como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar. Agora, os gentios estão cegados, estão cegos para que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. E aí ele escreve: abrir a Israel. Aí ele escreve: abrir a Israel a história das 7 trombetas.
perfeitamente. Depois de 2 dias, Ele nos avivará, ou nos dará o avivamento, nos juntando os judeus falando sobre essas trombetas. E viveremos diante dele, obter vida eterna. Estaremos diante dele. A Bíblia diz aqui em Oséias, viveremos diante dele vida, ter vida diante dele. Essa é a sua própria vida, a vida eterna, ter vida diante dele. Ele escreve Laodiceia, ela que vive nos prazeres, estando viva está morta, vivendo está morta. Assim ele prometeu que Israel novamente teria vida diante dele. Tem estado morta quanto às verdades das festas pentecostais. Agora sigamos aqui Agora, vamos continuar aqui no livro Os Selos, onde paramos, na página 460, embaixo. Diz, mesmo que eles não sabem de qual tribo são, e isso e aquilo, de todos os modos, Deus os chamou à sua terra. Agora, temos lido no Apocalipse capítulo 7, onde fala que são 12.000 escolhidos de cada tribo, e são colocados perfeitamente em ordem. Como estão ali? Na ordem por tribos, mesmo que não estão agora mesmo, mas assim será. Agora, quais estarão nessa ordem perfeita por tribos? Não será qualquer judeu, mas somente 144.000 judeus. Oh, irmãos, como eu gostaria de mostrar algo a vocês, mas não tem tempo. Mas assim também a igreja tem que estar em uma ordem perfeita. E aí ele escreve, na esquerda assim para cima, ele escreve em ordem. E em cima escreve, a igreja tem que estar na sua ordem perfeita. E assim, em forma de interrogação, ele escreve, a qual era você pertence? Nesse aqui desenha uma pirâmide do lado direito, à direita uma pedra angular e as eras. Agora, quero que observe aqui algo que possivelmente não viram na nomeação das tribos. No Apocalipse 7 faltam as tribos de Dan e Efraim. E nesse aqui ele escreve Dan e Efraim. Ali não estão mencionadas, captaram? José e Levi foram colocados em seus lugares. Por que seria isso? O Deus que não esquece de nada, se lembra de todas as promessas de sua palavra. Como eu gostaria de pregar sobre isso. Deus não esquece de nada, mesmo que às vezes parece que sim. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras nesse aqui. Israel tinha estado no Egito por 400 anos. Aí ele escreve 400 anos no Egito, escreve aí em cima. E tinham que sair naquele tempo. Deus disse a Abraão que sua semente moraria em terra estranha, alheia por 400 anos. Depois ele os libertaria com mão poderosa. Depois ele chegou a Moisés e lhe disse, eu me recordei da minha promessa e vim para cumprir o que eu disse. Deus não esquece nem dos seus juízos, nem de suas bênçãos. Antes, toda a promessa que ele faz, as cumpre. E do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. Agora, aqui vamos ver por que essas duas tribos faltavam. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 29. Tem um motivo pelo qual essas duas tribos não estão. Tudo tem o seu motivo. Agora, que o Senhor nos ajude para que possamos entender. Para entender, porque vós sabeis como habitávamos na terra do Egito e como temos passado por meio das nações que tens passado, e tendes visto suas abominações e seus ídolos, madeira, pedra, prata e ouro, que tem consigo. Cada um levava o seu santinho de Santa Cecília ou algo assim, semelhante. Talvez entre vós terá varão ou mulher ou família ou tribo, cujo coração torne hoje ao Senhor nosso Deus
por andar a servir os deuses daqueles povos. Talvez em vós tenha raiz que verte veneno. E aconteça que, quando tal ouvires as palavras desta maldição, em seu coração ele diga: terei paz, mesmo que ande segundo o pensamento do meu coração. Como hoje em dia as pessoas falam: olha aquele se abençoa a si mesmo quando faz o sinal da cruz e essas demais coisas. É a mesma coisa, um costume pagão. Para acrescentar a sede à embriaguez. Diz: não tem problema eu tomar um pouquinho, sendo que eu vá à igreja. O Senhor não perdoará. Antes fumaçará o furor do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e assenta sobre ele toda a maldição escrita nesse livro. Não tire nem acrescente uma só palavra, e o Senhor varrerá seu nome de debaixo do céu. Isso é enquanto está sobre a terra. Aí escreve assim para cima: riscará seu nome. E apartar-lo ao Senhor de todas as tribos de Israel para amá-lo, conforme toda a maldição do pacto escrito nesse livro da lei. Deuteronômio 29, do 16 ao 21. Então, todo homem que sirva um ídolo ou mantenha um ídolo sobre a sua pessoa, aí ele escreve os ídolos. Em cima desse parágrafo escreve Apocalipse 17, do 1 ao 18 e do 1 ao 24. Todo homem que sirva um ídolo ou mantiver um ídolo sobre sua pessoa, ou se abençoe segundo a própria imaginação da sua mente, ou seja, que sirva a ídolos, Deus diz que quer seja homem, Deus diz que quer seja homem, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente riscado e eliminado do meio do povo, correto? Como podemos ver a verdade disto? Como vemos como a idolatria operou na igreja através dos anos e hoje ainda. Como o anticristo tratou de formar um antimovimento. Quantos sabem que o diabo faz os seus planos e as suas treitas conforme o exemplo dado pelo Santo de Deus? O que é o pecado? É uma coisa justa, porém pervertida. O que é uma mentira? Uma verdade falsificada. O que é o adultério? É o ato correto feito ilegalmente. E do lado direito para cima ele escreve: o diabo personifica tudo. Nisso aqui também escreve imitação. Nesse parágrafo também, para a esquerda escreve: o sétimo também é o oitavo. Apocalipse 17, do 11 ao 21. Que é dentre os 7 vai a perdição. Aí é que essa escritura que fala disso. Agora, isso de riscar o nome, perceberam isso? Nas eras da igreja, a mesma besta relacionada com as imagens de pessoas mortas tratou de riscar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa e com a mesma maldição. Exatamente desta maneira, Dan e Efraim fizeram, sob um rei hipócrita em Israel, um impostor chamado Jeroboão. Agora leiamos em 1 de Reis, isso para mim é importante para fixar uma base onde possamos confiar. E edificou Jeroboão em Siquém, no monte de Efraim, e habitou nela. E saindo dali, edificou a Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: aí está a imaginação no seu coração. Agora o reino voltará à casa de Davi. Estava muito temeroso que as pessoas fossem embora. Se esse povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, porque o coração deste povo se converterá ao seu Senhor,
Roboão, rei de Judá, e matarão a mim, e tornarão a Roboão, rei de Judá. E, tomando conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é demais ir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Aqui nisso aqui ele escreve: os 2 bezerros de ouro. E colocou um em Betel e o outro colocou em Dan. E isto foi motivo de pecado, porque o povo ia adorar diante de um até Dan. 1 de Reis 12, 25 ao 30. Entendem como foi? Compreende como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. Depois as pessoas iam adorar esses ídolos. Agora, aqui já estamos quase, ele escreve, na grande tribulação. Agora aqui estamos quase na era do milênio. E Deus ainda recorda daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos, glória. Igualmente como ele se recorda das promessas boas, recorda também do mal. Por isso, amigos, que eu creio e sempre tenho procurado ficar-me com a palavra sem me importar o quão estranho pareça. Agora, naquele momento, eles não pensaram nisso, mas bem pensaram, nós escapamos. Bem, mas aqui nesta era do milênio, vemos que quando são nomeadas e enumeradas as tribos, elas foram excluídas, porque serviram a idolatria a qual Deus tinha condenado. Também não disse que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Apartem-se de tais coisas. Também não disse que mataria as filhas de Jezabel com morte, que é separação eterna de sua presença? Não confiem nessas coisas de nenhuma maneira, mas bem, se aparte delas. Então Deus recordou. Mas observaram que os nomes tinham que ser riscados. Por quê? Porque sobre todo o céu não tinha um sacrifício imediato para oferecer ao Espírito Santo para que pudesse rever essas coisas, mas fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, na sua visão do milênio, os viu na ordem perfeita. Em Ezequiel capítulo 48, no Apocalipse 14, João os viu na sua ordem perfeita por tribos, correto? Então, o que aconteceu? Recordem, ele disse, sob os céus, seu nome seria riscado, apagado das ordens das tribos, porquanto estava sob os céus. E esses 144 mil ainda estão sob essa ordem. Aí escreve, sob o céu, escreveu assim do lado esquerdo, assim para cima, escreveu, sob o céu, correto. Mas é que eles foram cegados, e apenas tinham o sacrifício de bezerros e bodes. Agora veja, ele apagou seus nomes, riscou seus nomes de debaixo do céu. Aí em cima ele escreve, de debaixo do céu. Mas quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar, alguém pecar contra isso, o seu nome seria tirado completamente do livro da vida. E do lado direito ele escreve, livro da vida. Então, não tem perdão, nem nesse mundo e nem no vindouro. Por isso ele dizia, tanto Jesus como o irmão Branham e o nosso irmão William, que toda palavra falada contra o Filho do Homem lhe seria perdoado, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não seria perdoado nem neste século e nem no vindouro. Correto, aí é onde nós nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Encontraram a cita para que vocês tenham. É na página 50 do livro de Citas, que é um extrato das eras que ele falou na página 50.
no parágrafo 431. O Pai não julga ninguém. O Pai não julga nenhum homem, mas Ele submete todo juízo ao Filho. A cadeira de juízo, Ele escreve trono. A cadeira de juízo de Deus. Você fala contra mim e será perdoado. Fala de outro que vem, outro trono de misericórdia. Se falares contra o Filho do Homem, eu te perdoarei. Outro propiciatório fala na outra versão. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar nos corações das pessoas, e uma palavra contra ele nunca será perdoado. Continua sendo cada vez mais severo o tempo todo, o juízo, porque Deus continuamente Deus está gastando sua paciência, tratando de trazer os pecadores a Ele para reconciliá-los. E eles o chamam Beelzebul, e o chama falso profeta, e o chama quantidade de coisas. Chamam de usurpador também. Primeiro estava nos céus em cima, que resplandecia pelas estrelas. O segundo estava na terra, iluminando pela glória da Shekinah. Em seguida ele veio e se encarnou e habitou entre nós, ainda usando sua paciência. Depois redimiu o homem por seu sangue, veio a sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra isso é uma coisa acabada, concluída. Agora veja onde vem o estremecimento. Estamos em um tempo que não realizam. As pessoas não compreendem o que quer dizer. Agora, o primeiro trono estava no céu, o trono de misericórdia. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Embaixo escreve: o primeiro trono é igual no céu, segundo trono é igual Cristo, terceiro trono é igual o homem. Escreve o tabernáculo. E escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, e 11, do 3 ao 6. E o que é? Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Do lado direito aí está no homem, e coloca uma seta para a pedra angular, onde escreve trono. Continua na página 464 em cima, correto. Aí é onde nós nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham lugar por quanto estavam aqui, mas faltavam as duas tribos e nunca poderiam ser incluídas. Quando eles chamam 144 mil, ainda estão faltando, correto? Nem estão enumeradas, mas bem José e Levi foram colocados nos seus lugares. Ali você pode ver claramente. Ali você pode ver claramente. E já faz centenas e centenas de anos e vemos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados, purificados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus for a essa virgem, a qual era uma mulher boa, mas lhe faltou encontrar o azeite para sua lâmpada, e Ele a purificará com perseguição. Então, pelo mesmo motivo, Ele coloca essas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. Porque, em verdade, é um tempo de purificação. Um tempo de purificação, em verdade, é juízo. E ele escreve, não tem quantidade específica. Assim, do lado esquerdo, assim escrito para cima. Do lado direito para cima, escreve também, as duas tribos passam pela tribulação. As virgens fátuas são o tipo. Então aqui aparecem os 144 mil, depois da purgação, purificação de Israel, e aparecem também as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestes brancas. Quão perfeito é, quão formoso! Outro paralelismo é o tempo da angústia de Jacó. Agora, vejam que o sexto selo
él dice que tiene 3 propósitos. Ele disse que o sexto selo tem 3 propósitos. Página. Vamos a ver aqui algo primeiro Vamos ver algo aqui primeiro. En la 464, miren, de Na este libro, 464 desse livro, vejam. Para não escapar de nós, essa partezinha aqui que fala agora, o que aconteceu? Nesse parágrafo do lado esquerdo escreve, passam pela tribulação, e aí escreve Efraim e Dan, escreveu mais embaixo aí, Efraim e Dan. E nesse escreve, em cima do lado escreve, em cima desse parágrafo, a grande tribulação é um tempo de purificação para 2 pontos, as virgens fátuas, os 144 mil hebreus. A grande tribulação é um tempo de purificação para as virgens fátuas, vírgula, os 144 mil hebreus. Agora na página 481, aí é onde nos diz esse triplo propósito do sexto selo, que é para as fátuas, para os 144 mil e para a terra, para o mundo. 481. Diz, agora vemos que esses foram os 3 propósitos na abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas têm que ser purificadas do pecado de incredulidade por ter rejeitado a mensagem. Isso foi feito no tempo da tribulação. Nas virgens fátuas escreve 1. Em cima ele tinha escrito os 3 propósitos do sexto selo. Purificação. E vemos que isso termina no capítulo 7 do Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Ali elas já estão purificadas e lhes foi dada uma veste branca a cada uma. Agora, esta não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegadas por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade. Entretanto, são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações. E aqui é onde foram purificados. Depois tem outro tempo de purificação que é para Israel, e ele escreve 2. Quando eles se reúnam. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel. Deus purifica Israel no tempo da tribulação. Entre os milhões terá um grupo escolhido de 144 mil, e eles serão purificados. A terra também, e ele escreve 3, a terra também inteira será purificada. Essa coisa será tão grande que até a lua, as estrelas e toda a natureza serão purificadas. Vocês vejam, a terra está sendo renovada, purificada, se preparando para o milênio. O milênio já vem, por isso, tudo que tem a mais mínima partícula de sujeira terá que ser purificado durante o sexto selo. Do lado esquerdo ele escreve a igreja, os 144 mil, a terra. E aí ele continua falando dos 3 propósitos também, os 3 propósitos do sexto selo. Agora, na 453, aí nos diz também do livro Os Selos, mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios.
Vamos ver como uma árvore. As raízes foram judias, depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestre. E agora está produzindo seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como eu falei na mensagem, a árvore noiva, e ela é levada à presença de Deus, então Deus porá os gentios de lado, os gentios incrédulos, as virgens fatas que ficaram, e novamente enxertará os judeus. Assim ele prometeu fazer. Aí onde fala, porém vem a era, nesse parágrafo ele escreve a oitava era, a da pedra angular. E assim do lado direito para cima ele escreve, as raízes foram judias, e a árvore noiva termina com os judeus no topo. Assim ele prometeu fazer, mas até que esse dia chegue, ele escreve o oitavo dia. Bom, o que sabe para onde vai, ele está bem. O que não sabe, está tropeçando nas trevas. Então será quando os judeus serão convertidos nessa era. E ele escreve, era oitava. É como foi nas várias eras da igreja. Sob o poder da unção da promessa, cada um receberá a Jesus Cristo. Mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Ele escreve as 7 eras. Agora podemos ver que tipo de mensagem esses dois profetas do Apocalipse 11 trará. Podemos ver com clareza o que farão, porque durante esse tempo, os 144 mil predestinados recebem o selo de Deus. E aí ele escreve, os 144 mil recebem o selo de Deus. E o nosso irmão William continua dizendo, e nesse tempo final, tudo está se preparando, tudo está sendo preparado para o cumprimento do que também foi visto no Monte da Transfiguração, onde foi mostrado a ordem da vinda do Messias com seus anjos, os quais ali eram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus da sua ida a Jerusalém. Tão simples assim. Vimos tudo o que tem ali, tudo o que tem aí, nessa visão, ou essas duas visões, porque tocamos assim por cima, da visão dos ossos secos e também desses dois paus, os quais nesse tempo final estarão nas mãos de um profeta, ou seja, o mando. José junto à fonte. E veja, ainda não tocamos aqui de cisternas rotas, ou seja, poço rompido. Não tocamos aí o que ele nos fala ali. Mas eu creio que podemos chegar até aqui e assim ver esse tema, essa mensagem, José junto à fonte, que nos fala desses dois paus. Vamos a dejar ese para otra ocasión entonces. Então vamos deixar esse para outra ocasião, onde ampliaremos mais sobre essa fonte que saltou para a vida eterna na primeira vinda e em sua segunda vinda. José junto à fonte. Vamos nos colocar em pé. E assim já estamos preparados para receber essa mensagem que temos para hoje,
a qual aí nos fala de tudo isso que falamos nesta ocasião. José junto à fonte. José junto à fonte. Assim vamos deixar conosco com esse tema, José junto à fonte, ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.